Meninas e meninos que aqui estão. Quando a gente criou esse painel, né, a ideia é valorizar, inspirar e buscar os modelos que a gente tem de mulheres que fazem a história, que constroem a aquicultura brasileira. E no mundo também, né? O agronegócio é muito masculino, né? Muito masculino. E você diz isso para um homem, ele jamais vai concordar com você. Jamais ele vai entender. É verdade, né? E quando a gente criou o painel Papel e Contribuição de Mulheres para a Aquicultura Brasileira, eu estava conversando com alguns expositores, eles estão espantados com a quantidade de mulheres que tem nesse evento, né? E aí eu falei, gente, é porque a mulher é invisível no setor, porque o agronegócio é machista. Na mesa com o ministro não tinha nenhuma mulher no almoço. Vocês sabiam disso? Não tinha. Vocês repararam nisso? Só tinha homem lá. Quem trabalha e carrega esse raio desse evento sou eu também, né? Mas, enfim, está tudo certo. A gente vai ocupando os espaços. E desculpa por esse raio desse evento, é uma forma de expressão minha. Mas eu queria dizer para vocês assim, sabe o que significa a diferença do olhar entre o homem que cuida da piscicultura e da mulher que cuida de uma atividade da piscicultura? Vamos botar piscicultura aqui. Sabe onde é que eu vejo essa diferença? Na composteira. Na composteira, gente. Toda piscicultura que tiver uma mulher à frente dela, da atividade, vai ter uma composteira. E nem toda piscicultura que tiver um homem à frente daquela piscicultura vai ter a composteira. Sabem por quê? Porque a diferença do olhar da mulher é sistêmico, né? Então, a mulher tem o olhar do ambiental, do social e do econômico, né? Necessariamente a composteira não está no olhar do homem, porque é um custo, né? Uma pessoa que tem que estar ali, que tem que estar remexendo, que está revolvendo, e as mulheres... Eu posso perguntar para vocês, quem trabalha com a piscicultura, você tem uma composteira? Vocês têm composteira? Todas têm composteira. Né, Suzana? Essa é a diferença. Então, a gente não precisa falar mais nada. Eu quero, assim, enaltecer o papel, a contribuição que vocês dão para a aquicultura brasileira e reverenciar, porque vocês fazem a diferença no mundo e são modelos que inspiram todo o setor, e a gente aplaude vocês aqui. De pé, por favor, para essas mulheres que vão estar nesse painel aqui hoje. Viu? Cada uma de vocês. Esse evento existe por muito empenho, muita força, muita energia, muitas ligações, muitas reuniões, muitas viagens que a Marilza faz. Então, Marilza, você não vai ficar aqui com a gente, mas o nosso agradecimento, a nossa gratidão de todo o seu empenho e toda a sua energia. Obrigada. Obrigada a você. Bom dia, pessoal. Meu nome é Iroá, eu sou gerente regional do Sebrae aqui de São José do Rio Preto. É uma cidade muito acolhedora, eu não sou daqui e me sinto muito abraçada por essa cidade. Então, gosto de receber sempre as pessoas com muito carinho, da mesma forma que eu fui recebida nessa cidade. Então, sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós vamos fazer aqui um trabalho que, na verdade, é algo que nos engrandece como pessoa, né? Para mim, é uma honra estar aqui fazendo esse painel junto de mulheres tão especiais. A primeira vez diz que a gente nunca esquece, né? A primeira vez. E o ano passado foi a primeira vez que eu estive aqui nesse painel com vocês e foi maravilhoso, né? Porque as mulheres
que participaram, que se emocionaram, que trouxeram suas histórias, né? Me lembro de uma emoção grande de uma das painelistas, me lembro da história de casamento da outra painelista. Então, foi muito rico tudo aquilo que a gente viveu o ano passado. E tenho certeza que hoje a gente vai poder transbordar novamente em conhecimento, em emoção, em poder aprender um pouco mais sobre o universo feminino. E hoje um universo feminino focado na aquicultura. Então, esse é o nosso trabalho de hoje. Então, eu vou chamar a todas que vão estar aqui conosco, para que a gente possa tomar os nossos lugares aqui, ok? Então, pessoal, nós vamos fazer um trabalho hoje e vamos estar vendo o que é uma pesquisa na realidade. O que acontece por trás de números e fatos, tá? Essa é a nossa proposta aqui, da gente criar uma realidade de vida, de história, de pessoas, quando a gente olha números. Porque quando a gente olha números, fica uma situação, né, algo frio, que a gente olha aquilo e fala, bom, mas o que isso tem a ver? Esse número frio, racional, tem emoção, tem sentimento, tem vida por trás desse número? E é isso, essa é a proposta que a gente quer colocar aqui. A gente quer tangibilizar aquilo que é uma pesquisa do Sebrae Nacional sobre empreendedorismo feminino. Então, todos esses números que nós vamos estar vendo aqui hoje são números que foram levantados pelo Sebrae Nacional até o 3º trimestre de 2022. As mulheres hoje são 51% da população brasileira e praticamente a mesma coisa da população paulista. 50% delas hoje chefiam os seus lares, né? As suas casas são chefiadas por essas mulheres, elas têm o papel principal. 44% da força de trabalho, né? Então, a gente vê aí que tem aí uma diferença pequena hoje das mulheres que não estão no mercado de trabalho. Ocupam 47% dos empregos formais, tá? E em São Paulo, entre 25 e 54 anos, são a maioria que conclui um ensino superior. Essa também vem sendo uma outra característica das mulheres, né? Que elas vêm estudando mais, se dedicando mais à qualificação do que os homens. Elas ocupam 38% dos cargos de liderança na organização. Então, sempre quando a gente pensa num percentual ocupado por mulheres, a gente pensa no outro percentual, que estão os homens. Então, de 38 para 100, qual é a diferença? 62, né? Então, enquanto nós temos 38 mulheres ocupando esses cargos, nós temos 62% dos homens ocupando esses cargos, né? Em 2022, nós tivemos 302 mulheres eleitas na política em relação a 1.394 homens. E esse é um exercício, né? O porquê que na política nós ainda somos tão minoria assim. Se nós votamos e nós somos 50% da população, será que nós também não estamos acreditando nas mulheres da política? Essa é uma pergunta, né? Tem rendimento mensal 21% menor do que os homens, e nós vamos dar uma olhada nisso depois, com mais detalhe. 43% das ocupadas ganham um salário mínimo, ou seja, de 100% das mulheres, 43% delas ganham um salário mínimo, ok? Como que está hoje as mulheres? Ali vocês vão ver nessa apresentação vários DN. O que é DN? É donas de negócio. Como que está o mapeamento hoje das mulheres donas de negócio? Esse é o mapa do Brasil, então vocês vão ver aí que tem um percentual
em cada um dos estados do Brasil, tá? Até o terceiro trimestre de 2022, nós tínhamos 65% de homens donos de negócios e 34% de mulheres donas de negócios, tá? Os estados que mais se destacam em maior quantidade aí é o Rio de Janeiro e o Ceará, tá? Em contrapartida, nós temos aí um destaque para o estado que menos tem mulheres, que vai ser o Acre, né? Se eu não me engano, o Acre é o que tem menos mulheres. Então, até para a gente abordar isso, nós vamos começar chamando as mulheres aqui desse painel que vão contar um pouco dessas histórias de serem donas de negócio, do empreendedorismo feminino na aquicultura, né? Como os que elas se relacionam com esse assunto. Então, para começar, eu vou chamar a Gabriela. Meu nome é Gabriela Matei, eu sou produtora rural no estado do Rio Grande do Sul. Sou filha do meu pai e da minha mãe, que estão ali. E isso é uma das coisas que a gente estava conversando hoje de manhã, que dentro da minha realidade, do meu trabalho, do espaço que foi conquistado, nesses muitos anos, né, eu passei de filha do meu pai para meu pai ser pai da Gabriela e o meu irmão dizer que ele é o irmão da Gabriela. Então, isso é uma coisa que a gente conversou, apesar de que eu sempre vou ser filha, né? Mas é uma conquista, porque dentro desse mundo, não só do agronegócio, mas o mundo que a gente vive, o espaço que a mulher ela vem trabalhando para se colocar, se dedicar e conquistar os seus sonhos, né? Não apenas ficar como coadjuvante, porque desses 62% masculino, a mulher 65%, desculpa, das empresas que são comandadas por homens, a mulher ela tá como coadjuvante ou em casa, né, ou na própria empresa também. Então, eu tenho muito a agradecer hoje, né, por estar aqui. Me fala um pouco, Gabriela, como que é o seu negócio? Hoje, como que é esse negócio de família? Sim. A gente tem uma propriedade rural, né, que eu e os meus irmãos, que a gente trabalha junto com os meus pais. A gente trabalha com a parte da lavoura e a piscicultura. Dentro desse trabalho na piscicultura, eu assumi o cargo de presidente da Tilápia RS, que é a associação que representa toda a cadeia produtiva do estado do Rio Grande do Sul, junto com a nossa querida aqui, Renata Bertolini. E eu assumi também a coordenação adjunta, por enquanto, da Câmara Setorial de Aquicultura no governo do estado, hoje pertencente à Secretaria de Desenvolvimento Rural. Todo o trabalho ele já vem nesses últimos 3 anos de Tilápia RS. Nós tivemos muitas conquistas para a cadeia produtiva, principalmente em relação ao licenciamento ambiental, de um trabalho em conjunto com o setor produtivo, liderado por mulheres, e o governo do estado. Dentro dessas conquistas, a gente teve também a formação da frente parlamentar dentro da Assembleia Legislativa, para a gente ter um espaço, né, de discussão das nossas necessidades, e a formação da Câmara Setorial, que isso foi uma das maiores conquistas, junto com a eliminação, vamos dizer assim, eu espero para sempre, do fantasma da proibição da tilápia no Rio Grande do Sul, que a formação da Tilápia RS ela veio por conta disso. De mais uma vez, a gente se deparar com uma proibição dentro de uma legislação que, através de um trabalho em conjunto, foi contornado, graças a Deus. E hoje eu tenho meu cargo, né, dentro da empresa familiar e me divido, além de tudo ser filha do meu pai, eu também sou mãe, né, de um menino de 6 anos. E uma das coisas que a gente conversou hoje de manhã é que todo o trabalho que a gente vai ser trabalhado nesse painel, o assunto, ele ainda acarreta a própria mulher
a esta mudança que a gente tanto busca, porque a mulher, ela ainda é a mãe de menino. Então, eu, como mãe de um menino, de um homem, que vai se tornar um homem, eu tenho essa responsabilidade de transformar ele em um ser humano, sem classificação nenhuma, mas simplesmente um ser humano que respeite outro ser humano. Muito obrigada. Obrigada, Gabriela. Amanda, conta um pouco da sua história para nós. Como que é ser dona de negócio? O seu produto é um produto diferenciado, né, Amanda? Conta para nós. Bom dia a todos. Meu nome é Amanda Rô. Sou zootecnista, filha, neta e bisneta de curtidor. A gente é mulher de negócio do Sebrae, né? A gente foi reconhecida ano passado. Foi um prêmio muito importante, que eu sou há 18 anos empreendedoras. Eu venho de uma família de empreendedor, né? Então, assim, ser dona de um negócio, uma coisa que eu estava até comentando, né, com vocês lá, né, Fernanda, né, Gabriela? Sobre essa questão de parar de romantizar esse negócio de microempreendedor, né? Não é esse romantismo que andam pregando por aí. É muito difícil, foi muito difícil chegar para sentar, para ser reconhecida num painel de empreendedora, né? Porque é o seguinte, gente, empreender com couro de tilápia no Brasil, pensar 18 anos atrás, a professora está aqui, né, professora? Lá da UNOeste, da MF Couros, foi muito interessante, muito bacana que a gente começou, né? A professora Rose, ela me deu o maior incentivo em 2015, né? Levanta aí, professora, para o pessoal ver. Professora Rose, gente, da UNOeste, da MF Couros. E isso foi tão interessante, tão bacana, que começou a minha história com ela, né? E ela me deu a oportunidade, abriu TV, depois logo veio a Fernanda, né, Fernanda, do Peixe é Meu Negócio. Então, gente, pessoas que me apoiaram a chegar até aqui, que reconheceram do setor, porque aquilo que você falou, a Marisa falou, é um ambiente muito machista, né? E quando eu falo que eu vivi para ver isso, uma secretária da Agricultura, então, assim, como que eu vou dizer, humana, né, acolhedora, o ambiente mudou. Então, esse é o momento do empreendedorismo feminino, esse é o momento das mulheres no Brasil para mostrar para que nós viemos. É isso aí. Obrigada, Amanda. Vamos chamar agora a Renata, que tem um outro ponto aí nesse segmento, né, Renata? Você está vendo tudo isso acontecer de um outro lugar, né? Eu não sou dona de negócio. Eu incentivo os negócios, né? Eu Se tento apresenta, fomentar. Renata. Eu sou Renata Melon, eu estou na Superintendência Federal da Pesca e Aquicultura do Rio Grande do Sul. Sou médica veterinária. E eu estou no Rio Grande do Sul, mas eu sou do Rio de Janeiro. E eu tenho uma felicidade, assim, muito grande, que eu nasci e cresci numa família muito aberta, muito livre. E num estado que é, assim, na média, mais livre, assim, em termos de conceitos, de aceitação do outro, né? Então, eu sempre tive uma liberdade que não é muito, é um pouco acima da média do que eu já enfrentei. Então, é muito difícil, sim, ser mulher. Apesar de eu achar super natural, mas, assim, você vê as portas e as caras e os olhares, né, das próprias mulheres, às vezes, mas muito dos homens. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, eu conversando com as pessoas ou lidando com negócios, eles sempre respondem para o meu marido, que está do lado, e não para mim, mesmo eu fazendo negócio, né? Então, é uma dificuldade muito grande da mulher ainda ser olhada como uma pessoa capaz de fazer negociações ou liderar, né? Nós, no Rio Grande do Sul, como mulheres, poucas mulheres conseguiram quebrar algumas regras que já vinham de décadas do Estado, a maioria com homens representando, né, Gabriela? Então, a gente conseguiu, assim, juntar a bravura, de uma certa forma, quebrando um pouco essa condição, né? É muito difícil liderar, é muito difícil representar quando as pessoas não olham para você como um potencial de negociador, né? Como uma pessoa menor, ou assim, depois que ela falar, a gente passa para o outro e negocia com outra pessoa, ou então não considera, ou então, eu já ouvi, né, ela conseguiu isso porque alguma coisa ela fez, entendeu? Tem sempre essas maldades, assim, eu ouvi isso a minha vida inteira, entendeu? Dentro do ambiente de trabalho. Então,
só lamento ser assim, né? Mas sempre fui muito forte para encarar isso, entendeu? Eu acho, mas nem todo mundo é forte. Então as mulheres sofrem muito, porque a gente tem de fato essa carga de responsabilidade familiar, esse olhar sistêmico que foi falado, essa visão de eu estou fazendo o meu trabalho, mas eu estou pensando no meu filho que está doente, se ele foi para a escola hoje ou não, porque ontem ele não foi, eu fico preocupada porque meu marido está lidando com outras coisas e não tem o mesmo amplitude que eu tenho ou que as mulheres geralmente têm. Então a gente fica sempre preocupado com um monte de coisa e tem que lidar com um monte de coisa e faz muito bem um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Não é fácil. Mas estamos aí, eu acho assim, eu sou super consciente da importância do empoderamento feminino e sempre que eu puder eu vou tentar dar esse olhar também. Obrigada, Renata. Eu vou chamar a nossa secretária, né, para que ela aborde um pouquinho como que ela vê esse mapa aqui, né, e a representação das mulheres nos negócios em relação aos homens. Bom dia a todas as mulheres e homens aqui presentes. Eu faço questão de fazer isso. Eu estava ali fazendo uma conta. Nós somos aqui na plenária 50 mulheres. E nós temos 15 homens. Isso é muito importante para nós. Nós queremos, sim, cada vez mais que os homens também venham nos ouvir. Não é porque é papo de mulher, não. Eu vi lá um jovem até dizer assim, vou não para o painel, é só coisa de mulher. Não, não é só coisa de mulher, não. É coisa da vida, onde o homem participa também. Quando a gente fala 50-50, vocês já devem ter ouvido falar, Luísa Trajano, que é daqui de São Paulo, uma mulher internacional, é que nós queremos isso. 50% de tudo isso que nós estamos vendo aqui, desse mapa aqui. Enquanto estava se falando aqui, eu estava raciocinando. Olha que incoerência. As mulheres na aquicultura. Eu sou nova na área. Não tenho dificuldade nenhuma de dizer para vocês. Mas eu tenho disposição, coragem e determinação. Desde o dia 5 de janeiro, que eu sou aquicultora, não produtora, mas sou apaixonada, sou comprometida e tenho responsabilidade. Então, eu estava aqui vendo, estava aqui pensando aqui, de como nós podemos chegar nesse mapa do Brasil e ter 50% de homens e 50% de mulheres. Se a gente for ver na prática, acho que foi Gabriela do Rio Grande do Sul falou, que mesmo o homem tendo maioria, a mulher está ali ao lado dele. Eu nunca digo que a mulher está atrás do homem. Vamos dizer assim, a mulher está ao lado. Por que atrás? Aquela fotografia do passado, o homem na frente e a mulher atrás segurando a mão dos filhos. Vamos rasgá-la. O nosso papel é outro. A minha mãe, ela foi uma mulher forçada pela necessidade para manter a família, mesmo meu pai estando ao lado, porque não dava o que ele ganhava, o rendimento. Ela aprendeu a costurar. E aí, já a minha geração, eu sou uma das provedoras da minha família. E quando eu vejo aqui que nós já estamos beirando mais de 50% de mulheres solo, mulheres chefes de família, o que é que nós podemos fazer para a gente se organizar? Para a gente dizer que nós estamos presentes, não só no lar, mas nos negócios também. Quando eu vi a Marilza aqui dizer que o nosso olhar é holístico, quando a gente entra na política, nós entramos pela causa, não pelo negócio. Nós somos diferentes, sim, biologicamente. Claro, eu não quero ser igual ao homem. Quem quer ser igual ao homem? Não. Equidade é uma coisa. Querer ser o outro é outra. Então, nós temos que ver
muito essa nossa colocação. Onde nós estamos, qual é a posição que nós estamos. Nós temos que estar juntas, sim. Nós temos que mudar essa relação. Eu vim agora do México, estou na história do vulcão. Eu e a Juliana ainda estamos meio baqueada, tá? Mas lá eu fui a trabalho, o encontro da FAO Internacional. E o Brasil lá muito tímido. 63 países. Só sabe quem falava e quem discutia? União Europeia, Estados Unidos, Noruega e China. E nós lá, América Latina e Caribe, caladinha. Lá para as tantas, o presidente do subcomitê de aquicultura da FAO, não é nem um comitê ainda, é um sub. Ele disse assim: gostaria de saber da plenária quem gostaria de participar da comissão de relatoria. Eu olhei, estava eu, Juliana e o nosso assessor internacional, que falava espanhol, porque eu não falo. E eu disse assim para ele, o que é que ele está dizendo? Ele disse assim, e por que a gente não participa? Não, secretária, a gente tem que esperar, tem que ver. Quando ele dizia isso, eu levantei lá o prisma e coloquei, o Brasil vai participar da comissão. Mas, secretária, vai ser em inglês, pode ser em chinês. Mas o Brasil vai estar lá. Eu só estou secretária nacional de aquicultura. É um tempo, é uma temporada. Eu aprendi com a vida a não dizer que sou. Eu sou a Tereza, professora, psicóloga. Eu sou essa. Agora eu estou, como eu estive deputada federal, como eu estive vereadora, tá? Mas eu estou como secretária nacional. E o que eu puder ajudar e transformar, eu vou estar junto de vocês. Muito obrigada. Muito bom. Eu vou te chamar várias vezes ainda, viu, secretária? Você não está livre ainda. Nós vamos aproveitar que nós vamos seguir aqui no nosso assunto, mas antes da gente seguir, eu vou chamar a Priscila. Lembra, gente, que eu falei que a Priscila estava dando uma coletiva de imprensa e ela ia chegar? A Priscila chegou. Seja muito bem-vinda, Priscila. Vem aqui fazer parte aqui dessa conversa de mulheres importantes da aquicultura, donas de negócio, empreendedoras, porque eu acho que todos vocês sabem, né, que o conceito de empreendedorismo, ele é muito além do conceito de empresário. Para eu ser empresário, eu tenho que ter uma empresa. Para eu ser empreendedora, não necessariamente eu tenho que ser dona da empresa, né? Então, eu posso ter o comportamento empreendedor aonde eu estiver. Pode ser na política, pode ser na empresa de terceiros, pode ser numa ONG, pode ser na faculdade, na academia. Eu tenho o comportamento empreendedor. E eu acho que é isso que é um grande diferencial das mulheres, né? A gente não se limita a uma situação única, como a Marilza falou. A gente não dá conta de ver a coisa sendo feita de qualquer maneira, né? A gente quer sempre mais e melhor. Então, para a gente poder continuar aqui, tem esse outro dado aqui. Olha que legal. No Sudeste, as mulheres já passaram o percentual de homens donos de negócio. Então, quando a gente pensa aqui São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, o número de donas de negócio já é maior do que os homens, né? No Nordeste está empatado, 24-24. No Sul já tem um pouco menos, né? São 15% mulheres e 16 homens. No Norte, 8% mulheres e 10 homens, né? E no Centro-Oeste, 8 e 8. Então, para a gente poder pensar nisso, por que é que tem essa diferença, né? Como que isso funciona? Então, nós vamos aqui escutar um pouco das histórias, né, de quem está aí espalhado, porque esse painel aqui tem mulheres
Na hora que vocês estiverem se apresentando, digam de onde vocês são, porque vocês vão ver que nós temos a representação do Brasil aqui nesse palco, porque nós temos mulheres em todos os lugares do Brasil trabalhando e desenvolvendo a aquicultura. Então, para começar nesse tema, eu vou chamar a Marise. Bom, meu nome é Marise Suzuki, eu sou natural de Birigui, aqui pertinho, no interior de São Paulo, mas há 10 anos eu estou no Tocantins. Eu fui para fazer um pós-doutorado, que aí eu passei no concurso de uma faculdade municipal, né? E aí eu gostei demais daquela região que é Gurupi, a cidade de Gurupi, que é no sul do Tocantins. E aí eu fiquei 6 anos ministrando aula, passei pela gestão dessa universidade, transformamos o Centro Universitário em universidade. E quando eu saí dessa gestão, eu já sempre gostei, né, que eu sou doutora em biotecnologia, então eu sempre gostei de gerar produtos, de desenvolver, né? E aí, não é que a gente ficou ocioso, mas voltar só à docência parece que ficou pouco. E aí eu comecei a pesquisar sobre a piscicultura, porque, querendo ou não, o estado do Tocantins, ele tem assim, toda a parte climática, ela é perfeita, a água, né, em abundância. Então, assim, eu falei, não, a piscicultura vai se desenvolver ainda no Tocantins. Então, isso foi em 2018, e quando houve a liberação da criação da tilápia, lá no estado. Até então, é um peixe exótico, era assim, proibido, né? Então, nós fomos as pioneiras, basicamente, tanto com esse sistema de recirculação de água, né? E também com a criação de tilápia assim, de forma legalizada, 100% legalizada. Não que os outros são ilegais, assim, mas a gente queria fazer mesmo porque o espaço que nós estamos, isso que eu quero mostrar, é da prefeitura, no Parque Agroindustrial, onde a prefeitura municipal de Gurupi forneceu esse espaço para a gente começar o nosso empreendimento. Então, para dar o primeiro passo, a gente teve, sim, o apoio, tá, da prefeitura. E a partir disso, falei, então, a gente tem que andar, né, tudo certinho, porque sempre vai ter fiscalização, sempre vai estar, né? E, obviamente, que nós, como docentes também, sempre as pessoas vão estar de olho na gente. Então, falei, não, vamos fazer de forma correta para ter oportunidade de crescer, né? Então, a gente queria, assim, crescer mesmo, não foi para começar por começar. Então, assim, falando, né, com relação ao Estado, que ainda não tem tantas empreendedoras, mas eu falo com toda a segurança que, embora seja pouca, tem as meninas aqui do Tocantins, né? O Sebrae está aqui, a Embrapa está aqui também, né? Tem muitas mulheres, na verdade, nesse meio. Eu falo que as mulheres são muito fortes. A nossa secretária de Pesca e Aquicultura, quer dizer, a nossa secretária, né? Então, ela também é mulher. Eu falo assim que a representação feminina da aquicultura no Estado, ela é muito forte mesmo. Mas, ainda em números, no geral, a gente não é. Mas o Sebrae está aí. Eu falo assim que, se não fosse o Sebrae, vou só fazer uma aberturazinha, se não fosse o Sebrae, num programa que eu participei, eu teria fechado, não iria continuar, eu iria parar no primeiro ano, mas com o apoio deles, com a mentoria do programa Brasil Mais, a gente conseguiu crescer 150% em um único ano. E a gente ganhou a premiação. Eu queria essa cliente aqui para a minha região, porque 150% é muita coisa. 148,5% que foi colocado. Então, assim, eu acho que, tendo o apoio, é um Estado novo, né, que tem, de certa forma, ainda tem muito machista, ainda é, só que eu acho que aos pouquinhos a gente já está começando a mudar esse cenário. Então, tendo a política pública junto, né, com o Sebrae, a Embrapa, para poder auxiliar a gente, e, obviamente, tem as ATERs também. Então, tudo isso ajuda, né, contribui. E aí a Ikigai também, só para comentar rapidamente, comenta o que é Ikigai. Ai, é tão lindo, gente. Fala para nós. A Ikigai não é meu sobrenome, né? Meu sobrenome é Suzuki, mas a Ikigai é uma filosofia de vida. É assim, qual é o motivo de você acordar todos os dias?
Porque não é acordar para ir trabalhar, né, gente? Acho que ninguém quer viver desse jeito. Mas é um motivo para você acordar. Então, eu estava falando com a Amanda. Eu falei, Amanda, o que você ama fazer não é isso? A Amanda perguntou para mim. Então, é aquilo que você ama fazer, aquilo que você faz bem feito, né? É importante para o mundo, mas que a gente também seja remunerada por isso. Então, quando a gente consegue fechar esses 4 ciclos, a gente chega no Ikigai, ou seja, a gente consegue viver bem, e aí existe a tal da longevidade oriental, né? Que eles buscam sempre o Ikigai. Por isso que tem algumas regiões do Japão que tem pessoas centenárias vivendo de forma assim muito ativas, né? Então eles sempre falavam que era por causa do Ikigai, Ikigai, Ikigai. E é isso, fazer o que a gente ama de forma bem feita para ser reconhecida, remunerada, porque a gente precisa, né, dessa troca, mas que também faça uma diferença para o mundo. E não precisa ser um mundo, mas aqui na região, a gente aqui já está fazendo uma diferença. Cada um tem uma história que realmente vai ser marcante, né? Então, aqui, só para passar rapidão, tá? A gente tem uma estrutura, né? Um sistema de recirculação de água. Então, a gente começou ali com a construção, que eu vou comentar depois, né? Aqui é o nosso sistema atual. E aí, hoje em dia, nós estamos com subprodutos. Como a Marilza falou, a gente não pensa só em uma coisa, né? Então, nós temos nosso abatedouro próprio, a gente utiliza a fertirrigação para gerar hortifrutis, né? Aqui, acho que não está apontando. Aí tem os microverdes, que é algo novo também, que a gente está introduzindo, a gente está em busca assim, de mais conhecimento sobre isso. E o principal, que é para tentar mudar essa realidade do Tocantins, é essa parte de cursos, capacitações e consultorias, porque lá tem muita água, todo mundo acha que vai chegar lá, vai dar um pouquinho de ração e está certo, né? E aí a gente falou, não, eu acho que a gente tem que começar a capacitar na prática essas pessoas. Então, eles vão até a piscicultura, a gente abre a piscicultura, eles vão até lá, a gente ensina todo o manejo básico no primeiro momento, para que as pessoas saibam, pelo menos, o que é realmente a arte de cultivar água, né, na verdade. E aí, a partir daí, a gente começar a evoluir, tanto na aquicultura, como fazer mais mulheres empreendedoras. Na verdade, aqui na nossa comitiva, eu acho que de produtoras, né, Marinalva? Eu acho que é mais mulheres do que homens. Então, a gente está muito bem representada, gente. Parabéns, Marise. Obrigada. Então, a Marise, ela falou do ponto de vista, fazendo parte ali do nosso mapa, né? Falando da parte onde o número de mulheres é menor, né? A menor participação das mulheres. E agora a gente vai ouvir um pouquinho a Gabriela, que está aqui no Sudeste, que é onde a gente tem a maior concentração de mulheres empreendendo. Primeiro, eu ia falar bom dia a todos, né? É um prazer muito grande para mim estar aqui, poder representar a maricultura, né? A piscicultura marinha. Eu sou geógrafa e maricultora, né? Sou produtora de peixes e de mexilhões. E aí eu queria contar um pouco minha história, assim, para vocês, né? Da onde que eu cheguei aqui, né? Porque que eu tô aqui hoje representando, né, a maricultura e a piscicultura marinha, né? E eu acho muito engraçado porque eu, com 17 anos, eu entrei para geografia. Eu sou formada em geografia. E no meu subconsciente estava ter férias e cuidar dos filhos. Eu já estava, assim, com 17 anos, pensando em casar e ter filhos. E eu não venho de uma família machista, muito pelo contrário, mas as minhas 3 primas são professoras. E eu tenho certeza que isso pesou no subconsciente delas na escolha da profissão. Mas no meu 2º ano da faculdade, apesar de eu sempre querer dar aula, eu gostar muito dessa carreira, eu consegui uma oportunidade de estágio numa empresa de engenharia para trabalhar com impacto ambiental, e eu fiquei nessa empresa por 8 anos. Quando eu saí da empresa, depois de 8 anos trabalhando, eu saí com um fundo de garantia e falei, vou comprar um tanque-rede e vou cultivar peixe no mar. E aí eu me vi chegando num lugar, né, eu com 20 e poucos anos, chegando num meio essencialmente masculino e tendo que lidar com um pescador com 30 anos de experiência e falar para eles, não, eu não quero esse nó assim. Não, meu peixe não vai ser abatido assim.
né? É o que a gente estava falando, né? Desse olhar da mulher, né? Quando eu olhei a forma que, né, o pescador, né, a gente tem uma cadeia muito pouco desenvolvida, né? Então, principalmente quando a gente fala da pesca artesanal, né, são maneiras muito arcaicas, né? De abate, de forma de lidar, de sanidade. E você tem que chegar se impondo, né? Mas essa forma, assim, logo na minha primeira semana, né, a primeira coisa que eu tive que fazer para começar uma fazenda marinha foi, de fato, ir buscar um tanque, né? Eu não sei quantos vocês conhecem do litoral do estado de São Paulo, mas a minha fazenda ela fica no sul de Ubatuba e eu fui buscar meu tanque-rede no Rio de Janeiro, né? Foram 40 horas de barco, com 3 pescadores. E eu falando, não quero que o tanque seja carregado assim. E, né, não gritei na hora e, lógico, né, deu errado. Então, assim, logo na minha primeira experiência, eu já entendi que não adiantava só, né, você ficar quieta, né? Não adiantava só... Você tem que saber, né? Quando você se coloca numa posição de liderança, você tem que conseguir pesar muito bem entre a hora de ouvir e a hora de falar, né? Principalmente quando você tem que bater de frente, né? Então, isso foi uma lição que eu aprendi logo no começo. E, assim, apesar de eu estar nesse universo da pesca, né, minha vida inteira ter crescido nesse universo da pesca, hoje, né, lidar com um pescador dessa forma e conseguir falar e bater o pé e falar eu quero desse jeito, é um aprendizado, né? Mas essa posição a gente tem que entender, saber como se colocar e principalmente entender que ela é fruto das nossas escolhas, né? Das nossas escolhas que muitas vezes vêm lá atrás, né? Se o universo não tivesse bagunçado com a minha carreira no impacto ambiental, talvez hoje eu fosse professora mesmo e não tivesse nem pensando em estar aqui e em ter construído tudo que eu construí. Então, é as oportunidades que a gente tenta se colocar, é o caminho que a gente quer trilhar, né? Porque eu acho que a gente tem condição, né, de fazer tudo e muito melhor, né? Eu costumo brincar muito que a maricultura não deu certo até hoje no Brasil, apesar do grande potencial que a gente tem, né? A maricultura não deslanchou de fato, porque ainda a mulherada não tomou a frente. E eu espero que a gente mude essa história e que a maricultura cresça junto com o protagonismo feminino. E é isso. Obrigada. Fantástico. Muito legal, né, gente? Vou pedir para os meninos voltarem na apresentação principal, que aí a gente vai ver como que está a distribuição das mulheres pelos setores econômicos. Então, isso também, a Gabriela trouxe isso, né? Como que nós fomos criados, ensinados, a nossa cultura, né? Então, quais eram, até pouco tempo, as profissões que as mulheres podiam exercer, né? Em quais setores, né? Normalmente, muitos aqui são filhos de quem? De professora, né? Porque era isso que as mulheres se formavam normalmente. Faziam aquilo que a gente era chamado normal, né? Faziam normal, não era nem pedagogia. Então, a partir disso, tinha-se muitas professoras, né? As mulheres que trabalhavam fora eram professoras. Mas aí a gente vê que aonde estão as mulheres hoje? Em quais setores da economia? Então, nós vemos ali, a preponderância são mulheres que prestam serviços, né? Então, vocês lembram lá do primeiro dado? Quase 50% ganha só um salário mínimo, né? E aqui a gente junta com outro dado, que elas são prestadoras de serviço, 53%, comércio, 27%, indústria, 13%, agropecuária, que é onde entra a aquicultura, piscicultura, maricultura, né? É no agronegócio, 7%. E eu acho que só tem um setor que ficou pior, né, que o agro, que foi a construção. E que, inclusive, quem é aqui de Rio Preto sabe, está se montando agora, aqui em São José do Rio Preto, uma cooperativa de mulheres para a construção civil, né? Essa é uma iniciativa aqui do município, que eu achei muito legal. Por quê? A gente pode fazer muitas coisas aqui na área da construção civil. Eu, normalmente, em casa, né, chama lá o eletricista, o pintor, o pedreiro, e aí eu meto o bedelho. Por quê? Porque eu já pintei parede, eu furo parede, eu prego as coisas dentro de casa, eu arrumo. Esses dias cheguei para um namorado, falei assim, precisa consertar ali a porta, trocar o vidro do apartamento, porque eu vou vender o apartamento, então precisa pôr as coisas, né, de acordo para que a pessoa possa vir. Ele demorou 2 dias. O que vocês acham que eu fiz? Fui lá e fiz.
né? Ou seja, a gente também não tem muita paciência de ficar esperando, né? A gente até pede, né? Mas a gente também não tem muita paciência de ficar esperando, né? Então, eu queria agora ouvir um pouco, né, dessas mulheres que estão aqui, como que é estar num setor, né, que é o agronegócio, ali está como agropecuária, né, e ser a minoria nesse setor. Porque quando a gente olha, e a gente já tem relatos aqui, eu lembro da Gabriela falando, a outra Gabriela também falando, né, como que é chegar nesse setor e falar, olha, aqui sou eu que estou como empreendedora, sou eu que estou coordenando, sou eu que estou liderando. Anisserete, como que é estar na agropecuária, no agronegócio, na aquicultura? Bom dia, meu nome é Anisserete e eu venho do estado de Goiás. Eu estou na região metropolitana, é uma cidade pequena, com poucos, 17 mil habitantes, Bela Vista de Goiás. E lá a gente tem um problema que é bem parecido com todas as cidades do Brasil, né? E não só na nossa cidade, mas em Goiânia, em todo o estado, a gente encontra a dificuldade de ser mulher. Lembro muito bem que essa dificuldade, eu vi ela muitos anos atrás, quando uma professora da Universidade Federal assumiu o setor de psicultura. Eu, do lado de cá, como mulher, eu achei ótimo. Gostei e aplaudi, e achei que ia, e tive a certeza que essa professora ia trazer benefício para nós mulheres. Eu quero apresentar a professora Fernanda, que ela ocupou... Levanta aí, professora. Ela ocupou o setor de psicultura, que era um setor totalmente voltado para o mundo masculino. E aí começou toda a história da psicultura, onde as mulheres sentiu encorajada, né, com uma menina nova, recém-formada, pegando um posto tão alto naquela instituição. E eu atrás do meu marido, né, lógico. Quando foi um belo de um dia, por necessidade, eu deixei o mundo, a minha vida pública, eu era servidora pública, sou formada em Direito, e para ajudá-lo, eu deixei o meu sonho. Sou filha do agro, né? Meus pais eram do agro, como a Gabi. Eu sempre fui filha do Joaquim Carr, conhecido na cidade, produtor rural. Mas eu não queria aquela vida. E eu falava sempre com Deus, a vida do agro eu não quero. É uma vida árdua, sofrida, não tem férias, e eu não quero essa vida. Eu vou traçar o meu destino. E fui para a cidade, me formei, fui trabalhar como servidora pública na Assembleia Legislativa. E no meio do caminho, os tropeços da vida. A vontade de Deus sempre prevalece. E quando eu me vi, eu estava dentro do agro. Hoje eu respiro agro, durmo com agro, apaixonada pelo agro, amo minha criação de peixe, né? E as dificuldades, elas vieram. Em 2014, Deus levou meu companheiro e eu assumi não só a gestão, como as vendas, as compras, tudo que diz respeito ao mundo da psicultura. Que antes eu ficava só com a produção e com a questão de funcionários de RH, contas a pagar. Sempre por trás eu era conhecida a mulher do Marcelo. Hoje eu sou conhecida a mulher do peixe. Então é assim a vida. Às vezes as pessoas me confundem, o nome é difícil, acham que por trás tem um homem. Anisserete Carlos. Carlos é sobrenome. Um sobrenome que eu carrego com muito orgulho, que é do meu pai.
Mas, às vezes, as pessoas... Eu vou fazer uma consultoria, vou fazer uma visita técnica, a pessoa está esperando um homem. Já me deparei com prefeitos, com várias pessoas que, quando eu chego, falam, poxa, é mulher? E não me intimidam mais. Eu, sim, tem algum problema? Se tiver, eu volto. Não faço questão. Eu tenho capacidade para o que eu faço. Confio no meu trabalho. Então, assim, as dificuldades, elas estão aí. Todos os dias a gente vence um obstáculo. Quando meu marido partiu, nenhuma empresa confiou em mim. Nós éramos sócios em 50%, partes iguais. Os trabalhos também eram divididos. Porém, não todos fecharam as portas, achando que em 15 dias eu fosse fechar a empresa. Apenas uma empresa abriu as portas, estendeu as mãos, confiou naquele momento difícil que eu estava passando, me oferecendo uma ração com 90 dias de prazo. Foi uma empresa que está aqui na Aquishow, que eu sou grata demais, que é a Guabi. Então, assim, é uma gratidão que não tem preço, porque eles acreditaram, eles conheciam quem estava no campo, quem estava na produção, quem estava por trás daquele homem, né? E hoje eu sou reconhecida como a mulher do peixe. Não a Nizerete, mas a mulher do peixe. Então, ainda estou buscando estou buscando ainda que seja reconhecida. Ah, Nizerete. Não, hoje eu sou a mulher do peixe. Mas já está um bom começo, né? Então, é isso. Lá em Goiás, a gente vê que tem poucos motoristas, mulher em caminhão, em ônibus. No setor de construção também são poucas. Azulejistas são poucas. Agora, engenheiras, gente, olha, não é por nada, não. Engenheira está tomando conta de Goiânia. A maioria das contratações de engenheiros são femininas. Então, isso eu falo que a gente está ganhando espaço. E no agro não é diferente. A gente está ganhando espaço. E nós precisamos lutar para ser reconhecida não como mulheres, mas como seres humanos capacitados para aquelas escolhas que nós buscamos fazer. E eu amo o que eu faço com muito amor. É isso. Que linda, obrigada, Nizerete. Marise, como que é estar no agronegócio? Bom, tem a mulher do peixe e aí tem a japonesinha da tilápia. Então, assim, o pessoal fala, não, vai lá no Parque Agroindustrial e fala com a japonesa da tilápia que ela vai te explicar. Então, assim, hoje em dia, depois de alguns eu falo poucos anos, sabe? Eu acho que a gente conseguiu passar uma credibilidade, né? Então, aquela foto que eu mostrei quando estava construindo, eu não vou falar muita gente, acho que o grupo inteiro passou lá para saber o que a gente estava fazendo, né? E, na época, eu tinha uma sócia também. Então, assim, aí eram as meninas do peixe, né? Carinhosamente falando, obviamente, porque não é tão meninas mais. Mas, assim, eles falavam, mas vocês vão criar tilápia. Vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Aqui ninguém gosta de tilápia, não. No Tocantins, o pessoal nem sabe o que é tilápia. E eu, assim, eu vim do interior de São Paulo, eu sei a potência que é uma tilápia. Eu falei, não é possível que o pessoal do Tocantins seja tão diferente assim do mundo. Eu falo, não, gente, é tilápia, é aquilo que eu sei fazer, assim, que eu conheço. Eu não conhecia muito de caranha, de tambatinga, dos redondos, nada contra. Mas eu não conhecia. Então, eu falei, eu vou mergulhar naquilo que eu conheço, né? E como não tinha, eu falei, por que não ser pioneira? Mas a gente teve que enfrentar alguns desafios. Tipo, a gente teve que abrir o mercado da tilápia. O pessoal não sabia como que era a tilápia inteira. A hora que eu olhava para eles, eu falava assim, aqui é corró. Aqueles peixinhos que pega no corguinho, sabe? Mas aqui é corró. Como é que eu vou pagar num peixe desse? Eu falei, gente. Eu falei, mas experimenta, né? Falei, compra aqui, experimenta, para depois falar, né? Mas, enfim, então a gente começou com o preconceito
né, lá atrás e com desafio lá atrás. Então, eles falavam que ia ser o próximo elefante branco, a nossa construção. E a gente ficou por muito tempo ouvindo. E isso, na verdade, dava uma insegurança danada. Porque eu sou da academia, né? E, de repente, passar a empreender, o passo ele é muito grande. Assim, é uma passada muito assim, se a gente não souber onde está pisando, escorrega e vai embora, né? Então, aí eu falei, não, mas vamos seguir né, o nosso caminho aqui, seguir conforme o planejamento, e que, aos poucos, eu acho que a gente consegue mostrando que é um produto, que é um peixe bom, né? E aí veio, assim, enquanto estava construindo, aí eu vou falar da parte da construção, do 1%, que eu queria que aumentasse um pouco essa porcentagem. Por quê? Querendo ou não, eu falei, eu sou uma pessoa também muito ativa nessa parte de construção. Eu sei rebocar, eu sei fazer um projeto, embora não seja da área, mas eu estudei muito antes de elaborar o nosso sistema, que foi a gente que projetou. Aí, quando a gente foi contratar as pessoas para construir efetivamente o sistema, primeiro que não seguia muito certinho, né, o projeto. Até aí a gente discutia um pouquinho daqui, com aquele jeitinho feminino, para não bater de frente e tal, nananã. Até que uma hora ele pegou e mudou o projeto mesmo. Eu falei, opa, peraí. Falei, como assim? Falei, eu estou pagando por esse projeto, não por esse que você está fazendo. Mas não precisa isso aqui, não. Eu falei, mas como que não? Falei, mas quem vai usar sou eu. Tipo, quem projetou foi eu, porque eu acho que isso aqui precisa. É que eu já estou há 10 anos no mercado construindo coisas, você acha que isso aqui precisa? Isso é coisa de mulher. Falei, que ótimo, porque eu quero melhorar. Eu não quero continuar como sempre foi. Enfim, aí eu sei que não fez. Aí a gente já falando, então vai, que depois a gente termina. Eu acho que o nosso sistema é um sistema complexo, né? Precisa da parte de construção civil, porque são tanques de ferro-cimento, né? E mesmo que seja de lona, também tem o declive, tem toda a terraplanagem certinha, porque senão não vai. Eu acho que todo sistema, na verdade, né? Então, assim, se a gente não tem engenheiros bons, o sistema ele não fica bom. Aí a pessoa não consegue cultivar e vai falar que é por causa do sistema. Mas, às vezes, não. Às vezes, a construção que foi mal elaborado, foi mal dimensionado. Por exemplo, vou falar o que aconteceu no nosso, que vocês devem ter visto. A pessoa cortou metade do coração do sistema, que é a parte biológica. Ele diminuiu, simplesmente ele achou mais bonito, diminuiu. Ficou lindo esteticamente. Não nego. Mas assim, para usar assim, para o dia a dia, está dando muito mais trabalho. Mas as modificações que a gente fez depois, que eram aquelas que a gente queria, que estava no projeto, eu acredito hoje que é o que está salvando a gente. Entendeu? Então, e fora, obviamente, que é aquela coisa, né? Nossa, mas você vai deixar desse jeito mesmo o tanque? Não vai dar um acabamentozinho, vai ficar desse jeito? Não, mas é assim que a gente deixa. Eu falei, nossa. Falei, não, tá bom. Falei, já não vou brigar por detalhes. Isso aí a gente pode mudar depois, né? O acabamento, né? Então, assim, essa parte da gente estar nesse setor, enfrentar tanto a parte da agropecuária e também lidar com o pessoal da construção, falei, isso é muito complicado, porque a gente tem demanda para poder expandir o sistema RAS, né? Que eu acho que é importante, né? Que a gente consegue levar onde não tem muita água, não que Tocantins tenha falta, mas às vezes tem cidades que só tem água do poço artesiano. Então vamos montar lá para a pessoa ter peixe fresco também, para aquela cidade ter peixe fresco. E aí só que às vezes a gente não consegue implantar por falta de mão de obra. Ou é tão mal feita que a gente fica tanto tempo em cima que aquilo que a gente compra já não vale a pena, porque é muita dor de cabeça. E aí a gente acaba meio que desanimando, né? Mas aí eu estou aqui para ver se já pegando alguns contatos de engenheiras, tá? E de pessoas que queiram construir com a gente, porque a gente tem demanda, mas não tem as pessoas para fazer. Tá? Então, Arise, uma coisa muito importante para nós mulheres é o quê? A gente ter noção, pelo menos, daquilo que a gente quer fazer.
Porque até em questão de carro, você vai levar um carro para fazer uma manutenção, quando você chega na concessionária ou na oficina mecânica, eles querem trocar meio mundo. E eu sempre busquei, eu sempre busquei e sempre ensino os meus filhos, eles são homens, eu tenho 2 filhos. E eu sempre falo que para a gente mandar, a gente tem que saber. E quando eu levo um carro para consertar, eu chego e falo, eu trouxe o carro para isso. Aí ele, mas tem que trocar isso. Eu, não tem. Como que você sabe? Eu procuro aprender em mini curso, até curso de mecânica para mulheres eu já participei. Sou piolho de curso, a professora Fernanda sabe. Curso para tudo enquanto é lado, de peixe, eu estou junto. Se é para construir viveiro, se é para reprodução, se é para recria. E tudo na vida, as mulheres não podem ser vítima da sociedade. Nós não somos vítimas, nós somos pessoas capazes, seres humanos capazes de ser igual a qualquer outro homem. E a gente tem que buscar esse conhecimento em qualquer setor. Todas as meninas que passam por... Assim, gente, eu não busco mulheres, mas, no final das contas, quem aguenta acho que ficar com a gente lá, com tantas mulheres que já tem lá dentro, é mais uma mulher. Os homens, acho que ficam 1 ou 2 dias já... Falei, Deus o livre, ficar no meio dessas mulheradas que acaba saindo, né? Então, inclusive, tem a Fernanda também aqui, que é a nossa funcionária daqui de Rio Preto, que nos ajuda à distância. Mas por quê? Porque lá eu não consegui uma pessoa assim, que fizesse a gestão financeira para mim. E aí aqui eu conheci, né, a Fernanda, que está no Senar. E aí foi uma parceria boa. Né? Então, assim, são todas mulheres. E todas, com exceção dela, que ela não conhece ainda pessoalmente, a Ikigai, todas as meninas de lá sabem montar e desmontar motobomba e bomba. Porque se for para trabalhar comigo lá, tem que saber montar bomba, desmontar bomba e aerador. Que quando apertar o negócio, todo mundo tem que saber mexer. Muito bom, obrigada, Marise. Um outro dado que a gente tem bem interessante aqui é o quanto que as mulheres têm dado de empregos, né? Então, a gente vê aqui que a grande maioria das mulheres, né, ali o azulzinho, 87% das mulheres, elas têm o autoemprego. O que é o autoemprego? Eu começo a empreender, eu começo a fazer alguma coisa para poder gerar renda, mas aquilo é só uma vaga para mim, né? Então, por exemplo, estou precisando, estou passando necessidade e, normalmente, todo mundo gosta do meu bolo. Então, eu passo a fazer bolo e vender esse bolo para fora. Mas eu não tenho funcionário, eu não tenho ninguém que me ajuda, então sou só eu. E aqui o que a gente vê é que muitas mulheres, né, têm o autoemprego. Ela trabalha sozinha. A manicure é assim, né, a esteticista, a massagista, né, muitas trabalham com o autoemprego. E a gente vê que só 13% dão empregos a homens. Eu vou pedir para que a Gabriela fale um pouquinho o relato dela. Ela é empregadora e ela tem uma característica para dar emprego, né, Gabriela? Como que é? Conta para nós, como que você faz? Não, a gente só é a mulher do peixe, né? A japonesinha da tilápia, e eu virei a louca da tilápia, né? Me ofereceram até um canal no YouTube para fazer a louca da tilápia. Eu disse, eu estou perdendo e ganhar dinheiro, né? Porque a vida se transformou nisso, né? Assim, claro que eu ainda tenho as minhas atividades na parte agrícola, né, da lavoura, mas a minha vida se tornou a piscicultura, né? Eu me apaixonei, né, como a gente costuma dizer. Eu também, minha formação, eu sou farmacêutica industrial, né? Eu queria fugir do agro pelas mesmas razões, né? Mas a vida é o destino da gente e uma hora Deus bota o dedo e diz, não, teu lugar é outro, né? E tu vai conquistar a vida, né? Assim, vai
desenvolver e é tua evolução, né? Hoje, a gente estava comentando de manhã que uma questão assim, todas essas coisas que a gente está conversando, vai muito de posicionamento também, né? Não é a questão da palavra vítima, porque eu não gosto dessa palavra, né? Porque parece que está acusando alguém. Mas é a gente sair dessa posição e a gente se colocar na posição onde a gente quer estar. Por exemplo, se não me respeita, não trabalha comigo. Simples assim, né? Eu comentei, antes de vir para a feira, a gente pegou o voo na segunda-feira de manhã, eu cheguei para o meu pai e disse, não trabalho mais com tal pessoa, não quero mais saber. É uma questão de posicionamento, porque da mesma maneira que eu respeito, eu quero ser respeitada, né? Desde uma simples figurinha no WhatsApp, para mim é um desrespeito, não aceito, né? É difícil assim, porque, né? Tu fica sem pessoas para trabalhar contigo, mas ao mesmo tempo tu começa a olhar para o outro lado e tu começa a ver outras pessoas que querem sim uma oportunidade, né? Que estão sofrendo pelas mesmas situações que tu, mulheres, né? E que tu vê que trabalham muito mais, né? E se dedicam muito mais, fazem esforço físico muito mais. E a dona Ofélia, que está aqui, né? Eu perguntei para o marido dela sobre o aerador. Eu disse, eu consigo levantar sozinha? Porque eu preciso de ajuda para poder, né? Por causa de uma condição física nossa, né? Mas isso não quer dizer que eu e a Raquel, a gente não levante um aerador, né? Então, a gente sair dessa nossa essa posição que o meio acaba nos colocando por N motivos, né? Que nos machucam, nos magoam, mas assumir uma postura, né? Claro que eu, dentro do meu cargo hoje de liderança, e por uma questão pessoal minha, né, de ser assim, talvez, vamos dizer, entre aspas, fosse fácil algumas escolhas para mim. Mas eu acho que a escolha a gente sempre tem, a oportunidade de mudar a gente sempre tem. Basta a gente olhar para a gente mesmo e querer. Não, eu não aceito isso para mim, eu quero diferente, eu vou fazer diferente. De que forma, não sei, mas eu vou, né, assumir isso. Então, acho que respeito o ser humano, né, em primeiro lugar. Isso aí. Obrigada, Gabriela. Um outro dado interessante é o quanto que a mulher tem investido na sua formação, na capacitação, né? Então, a gente vê aqui que das mulheres que têm negócios, a gente vê aqui, sem formação é 9%, sem aqui no ensino fundamental 22% são mulheres, que tem o ensino médio 40%, que tem o ensino superior 28%. Então, vocês veem que nas formações mais elevadas, que é o ensino médio e o ensino superior, e que empreendem, são donos de negócio, a mulher ela se destaca, né? E aí, então, eu vou chamar a Fernanda, né, que vai se apresentar para nós e que vai falar um pouquinho sobre essa questão da formação e da escolaridade das mulheres. Bom dia a todos. Meu nome é Fernanda Queiroz e Silva, eu sou de Santa Catarina, trabalho com extensão rural na Prefeitura de Joinville. Queria agradecer demais a oportunidade. Falar de escolaridade, né? Eu fiz uma pequena busca nos programas de pós-graduação do Brasil de aquicultura, na UFSC, na FURG e na CAUNESP. De professores, olha só a diferença, nós temos 7 mulheres na UFSC, 14 homens. Na FURG, a gente tem 2 mulheres como professoras e 18 homens. E na CAUNESP, 10 mulheres e 12 homens. De discentes, dos alunos que saíram desses programas de pós-graduação, praticamente, né, ali se a gente for fechar, 50-50. E aí a gente pensa, por que as mulheres estudam tanto? Eu tenho algumas hipóteses. E aí tem a minha história. Uma vez eu estava no escritório e chegou um senhor. Eu falei, bom dia, em que posso ajudá-lo? Não, eu não quero ser atendida por ti, eu quero ser atendida por um homem. Não, mas o senhor não quer ajuda? Não, eu quero ser atendido por um homem. Chegou meu colega de trabalho, o meu colega não soube responder a dúvida dele, na frente do senhor perguntou para mim, podia me ajudar? E eu prontamente dei a resposta. E, guria, tu tem que parar de estudar, senão tu não vai arranjar homem para casar.
tá? Já escutei bastante isso. E a gente estava comentando que a gente não precisa de homem para ser completa. A partir do momento que eu me senti completa, eu conheci um homem maravilhoso, que é o meu marido, sou muito bem casada, obrigada, e continuo estudando. E ele me apoiando sempre, porque a gente tem um trabalho em equipe, que a gente fala. Isso não é trabalho para mulher. Ela não vai dar conta, ela é muito magrinha, ela não vai conseguir carregar um saco de ração. Eu lembro que uma vez, numa conversa com a Brenda, eu lembro que quase que foi um trote no meu trabalho, eles me deram uma carpa capim de 12 quilos para segurar, mas de sacanagem foi. E eu estava embaixo no viveiro e eu tinha que segurar, tipo, de baixo para cima parece que pesa mais, né? E eu me tremia, mas eu queria provar para eles que eu podia. Gente, tudo tem limite. Hoje eu falo, não, eu não consigo. Não, eu não consigo. Eu vou estragar minha coluna, eu não consigo comprar minha saúde de volta. Já carreguei muito saco de ração, que também fui vendedora de ração. Às vezes, dependendo consigo carregar 2 embalagens de Alevina ao mesmo tempo, mas hoje não tenho feito isso, tenho carregado uma, porque eu preciso cuidar de mim. Hoje eu digo, eu tenho minha limitação, eu não tenho essa força física, né? Então, hoje eu consigo dizer não para algumas coisas. A questão de ser assertiva. Relaxa, ela deve estar de TPM. Quando a gente, né, se impõe, ou quando a gente fala alguma coisa, enfim, se posiciona, né? E os 3 pontinhos é porque eu tenho até vergonha de dizer todas as frases que a gente já sofreu, né? Que eu acredito que vocês devem ter sofrido. Tenho vergonha de dizer tudo que eu já escutei. Ela tá ali porque, né? 3 pontinhos. Muitas vezes eu me senti diminuída, menosprezada, questionada, ignorada, incompetente. Porque aí a gente começa a acreditar, será que é verdade mesmo? Será que eu estou no lugar certo? Né? Aí eu vou falar de mim, né? Eu começo a duvidar de mim mesma. Infelizmente, esse comportamento é comum, mas ele não pode ser normalizado. Tá? Mas, daí eu acho um aspecto bastante importante de trazer dados também. A gente tem o grupo Mulheres Aquicultura BR, acho que todas que estão aqui fazem parte do grupo, e a gente liberou um questionário no ano passado. De 224 respostas, se a pessoa sentiu preconceito no ambiente de trabalho, 75% das mulheres que responderam o questionário se sentiram algum tipo de preconceito no ambiente de trabalho. E eu acho extremamente importante a gente falar de assédio sexual, por isso que eu resolvi colocar esse dado aqui. Cerca de 55% das mulheres que responderam esse questionário já sofreram assédio sexual ou assédio moral. E uma coisa que a gente precisa lembrar é que tem muito assédio disfarçado de elogio, né? Quando isso está desconfortável para a gente precisa comunicar isso. Não estou me sentindo, isso não é elogio. As expectativas da gente, né, em cima das mulheres é sempre baseado nos costumes. Né? Ela precisa estudar, ela precisa se formar, ela precisa casar, ela precisa ter filho. É sempre uma expectativa, isso é muito cansativo, né? E a gente está em 2023 e ainda bem que as coisas estão mudando, né? A gente vê que está mudando rápido. Porque a gente está colocando luz e voz sobre esse aspecto. Os homens, eles são sempre considerados competentes até que eles façam alguma coisa e aí eles se tornam incompetentes. A mulher, não. Ela, de pronto, já é incompetente e a gente precisa estar sempre se esforçando para ser competente. Isso cansa demais. Isso é muito cansativo. A gente precisa estar sempre precisando mostrar a nossa capacidade. Não adianta a gente ficar de braço cruzado e esperar a equidade de gênero. A gente tem que arregaçar a manga e ir para frente. O mercado, ele não enxerga se é homem ou se é mulher. O mercado enxerga competência, enxerga sucesso, enxerga resultado. Tá? E porque uma coisa que é extremamente importante, né, é a importância da representatividade. Eu estava tentando fazer a conta de quanto tempo eu conheço a Dona Ofélia, e acho que faz 10 anos. A Dona Ofélia estava na abertura de um evento que ela faz lá em Gaspar, que se chama Dia do Pescador. Tinha uma mesa redonda só de homens e ela já estava lá há 10 anos representando as mulheres. Eu pensei, meu Deus, que mulher forte, né? Ela está ali nos representando. Outra também experiência para mim foi no workshop de sanidade de 2019, que eu cheguei lá em Jabuticabal, estava a Daniela Nomura e a professora Fabiana Pilarski, maravilhosas, amigas, não tinha aquela coisa de competição, competentes, bonitas, estilosas, amigas, mulheres, casadas e mães. Eu falei, gente, a gente não precisa se colocar numa caixinha, a gente pode ser tudo isso junto. Isso, para mim, me marcou bastante. E aí, a questão da escolaridade, né? Essa questão da gente precisar sempre
ter que provar a nossa competência o tempo todo. Eu adoro estudar também, eu sou a louca do cursinho. Tem curso aqui, tem livro, tem artigo, tem revista, estou sempre lendo. Porque parece que, como a gente é sempre desafiada e questionada, a gente precisa estar ali pronta para saber as coisas. E aí, eu acho que isso é uma alavanca. Então, eu precisei provar a minha competência o tempo todo e hoje eu sei de muitas coisas, eu tenho muito conhecimento graças a essa dificuldade, que eu encontrei na dificuldade uma oportunidade. E a gente tem, sim, habilidades muito diferentes, as sutilezas, né? Eu não estou querendo dizer de forma alguma que nós, mulheres, somos melhores do que homens, mas a tendência é que as mulheres tenham habilidades diferentes, competências e talentos diferentes. Na produtividade, no gerenciamento do tempo, na flexibilidade, a questão de ser multitarefas, na resiliência, né? Na capacidade da gente se adaptar, e que pena que a Kátia não está aqui para ouvir isso. Na questão da empatia... tá lá. A questão da empatia, da sensibilidade, da inteligência emocional, na questão da comunicação, das diversas formas, nos olhares aqui a gente está se comunicando, né? Eu acho que a mulher tem essa sutileza. Nesse mesmo questionário, de 170 respostas, nós perguntamos quais eram as maiores dificuldades das mulheres. E encontramos, em primeiro lugar, o machismo, com 23%, dificuldades de oportunidades de trabalho, cerca de 22% também. Se eu não me engano, 18%. Falta de respeito. Gente, é o mínimo, né? Qualquer cidadão. E também muita dificuldade na liderança, de liderar homens. Isso foi o que as 4 maiores respostas, e todas elas são questões de gênero. E o que a gente quer para o futuro? Né? Na verdade, o que eu desejo para o futuro, para o mundo, para nós, todos. Né? Porque isso aqui não é, como a secretária falou, isso aqui não é papo de mulher. Isso aqui é um papo para todos. E eu fico muito feliz que tenham homens aqui escutando. A gente quer respeito pelo nosso trabalho, a gente quer mais mulheres em cargos de liderança, oportunidades de emprego, salários iguais e equipe multidisciplinares, para ter essa visão diferente. Isso é equidade. E o que eu quero para o mundo? Para mim. Eu quero ter orgulho da mulher que eu sou e que eu estou me tornando. Eu quero continuar estudando, eu penso em fazer doutorado no ano que vem. Eu estou pronta para novos desafios, eu adoro desafios, acho que a gente cresce. Eu quero ter um olhar generoso comigo, assim como eu tenho com as outras pessoas. E eu quero poder ser agente de mudança no mundo e encontrar felicidade onde eu estiver. Que é o Ikigai que você estava falando, né? Essa é a minha pegada para o mundo que eu quero deixar. Porque competência não é questão de gênero. Aqui estão todos os meus contatos, todo mundo que me conhece sabe que eu sou super acessível. E muito obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho aqui da minha história. Obrigada, Fernanda. Para complementar a questão da escolaridade, eu vou chamar a Amanda. Né, Amanda? A Amanda também tem uma história legal em relação a isso. É isso aí. Eu tive a oportunidade, né, como instrutora e consultora, desde 2012 eu faço esse papel no Brasil. A gente também participou do primeiro Pronatec do Brasil, tá? Que foi um lançamento do Ministério da Pesca, com o apoio do Ministério da Pesca, com o Instituto Federal Goiânio, tá? Que foi em Tubiara, Goiás. Então, a gente está conversando com o Ministério essa questão de a gente voltar a fazer essa capacitação, né, secretária? A nível, né, estadual, tudo, a gente está negociando. E eu quero também complementar que a Tilápia Leather, agora falando como empreendedora, se fundiu com a Tilápia Mangaratiba. Eu vou pedir para a doutora Débora, veterinária responsável pela produção da Tilápia Mangaratiba, se levantar, ser presente, por favor. Então, hoje, eu sou sócia, né? Eu sou sócia junto com o Marco De Luca, da família Frescato, tá? A gente está em sociedade. E eu estou me mudando para o Rio de Janeiro, que eu sou do estado de São Paulo, né? Eu até comentei com a Priscila, é uma satisfação muito grande, Priscila, tê-la aqui hoje nesse painel, para você contar essa história de empreendedorismo, né? O porquê que você está utilizando o couro da tilápia na sua coleção, você como uma pessoa de modas. E só para fechar, então, a gente está se mudando para o Rio de Janeiro, e eu estou muito feliz com esse novo patamar. Não sou mais microempreendedora, amei ser microempreendedora, foi 18 anos de luta para poder sentar aqui.
E aquilo que, não sei quem falou da questão de ser ouvida, eu achei muito interessante, a Fernanda parece, que as pessoas não estão interessadas na sua competência, naquilo que você sabe fazer. Não importa se demorou 1, 2, 5, 10, 15, 20 anos. Agora eu posso falar que eu vou fechar, né? Agora, ontem eu fiz a parte minha de científica na UEM. E aí eu tive a oportunidade de encontrar com o Darcy, que é um consultor, tá, do Mato Grosso, e ele falou assim: Amanda, agora que nós vamos começar. Porque agora você tem 45 anos, agora que você vai ter o poder mais de assertividade, então agora que a nossa carreira começou. E eu achei tão bacana, tem outras pessoas também. Então, no meio desse universo machista, a gente encontra pessoas que trabalham com a gente e que admira. Nosso próximo item aqui é esse dado aqui que eu acho muito interessante. A primeira linha lá é em 2016 e a última aqui é 2022. Então, vocês pensam, em 6 anos, o número de homens que são chefes de família caiu de 67 para 55. E o número de mulheres que são chefes de família subiu de 41 para 51. Praticamente hoje está 55, 51. Era 41, 67. Então, a gente vai aqui ouvir um pouco a história da Dandara, que passa por essa situação hoje. Então, ela vai se apresentar, falar da história dela, né? E poder contribuir conosco nesse assunto. Seja bem-vinda, Dandara. Bom, agradeço o convite. Já peço desculpas, porque esse é meu ponto fraco. Eu fui mãe no 2º ano da faculdade e eu ouvi de um professor o que você está fazendo na minha aula se você não vai se formar. Eu tive grande dificuldade de conseguir estágios por ser questionada, né? Com quem você vai deixar sua filha para isso? Eu cuido da minha filha mais velha desde que ela tem 5 meses. Hoje ela já é uma moça que vai fazer 15 anos, extremamente estudiosa, acho que foi pelas aulas na faculdade que ela me acompanhou desde bebê. E 10 anos depois da Elisa, eu tive a Helena, já ia com uma outra cabeça, né, com uma outra idade, com amadurecimento. E eu sempre fui apaixonada pelo que eu faço. Inclusive, ontem eu tive a sorte de encontrar um colega, que foi meu colega na primeira universidade ainda, e que acompanhou todo o processo, e ele falou assim: você conseguiu pelo amor que você tem pelo que você faz. 10 anos depois, então, eu tive Helena. Helena é uma criança especial, minha filha é rara, ela tem uma síndrome, e em 2020 eu quase perdi ela. Eu abandonei trabalho, abandonei estudos e vivi única e exclusivamente pelo tempo que o médico tinha nos dado com ela. Então, Deus me deu a sorte da gente ter um milagre em casa, que é a minha filha. E sou separada do pai dela, mas temos um relacionamento muito bom. Mas a grande dificuldade que eu vejo é que hoje eu sou técnica comercial. Eu viajo mais de 6.000 quilômetros todos os meses. E eu amo o que eu faço. E já fui muito questionada do tipo: com quem você deixa a sua filha para trabalhar? A minha filha é uma criança antes de qualquer outra coisa, né? Eu não posso ver ela com qualquer diferença. A minha filha, apesar da síndrome, frequenta escolas regulares, né? Então, a Amanda falou pela causa LGBT. E eu falo pela questão das pessoas com deficiência, das pessoas que têm esse amor pelo que faz, por sermos mães, mas a gente não querer abandonar o nosso trabalho, o que nos motiva. E hoje eu falo que eu faço o que eu amo, mas muito mais para que eu seja exemplo para elas. Porque eu não deixo de ser menos mãe pelo fato de seguir o meu sonho, de desejar ter uma carreira, de ser reconhecida pelo que eu faço, né? O tempo que eu estou com elas, eu me dedico, vamos dizer, exclusivamente para elas. E eu, muitas vezes, né, esse questionamento, quando eu conto que eu tenho filhas,
o questionamento de com quem você deixa, na maioria das vezes, infelizmente, ainda são por mulheres. E o fato do meu ex-marido, né, do pai da minha filha, ficar com ela, fala assim, nossa, que paizão que ela tem. Tem sim, mas eu também não deixo de ser uma mãezona pelo que eu faço. Então, assim, eu falo que ele simplesmente assumiu a responsabilidade dos 50% da parte dele. E eu realmente sou grata por ter isso. A gente se respeita muito, tanto é que eu venho viajar, eu deixo a chave da minha casa com ele, porque não é porque o relacionamento não deu certo que a gente precisa entrar em briga, né? A gente tem essa ótima divisão com ela. E eu falo que o que eu faço só é possível também pelo apoio dele. Então, assim, ao mesmo tempo que eu tive muita dificuldade no começo, talvez também pela imaturidade que eu tinha de ter sido mãe com apenas 20 anos, isso também me fortaleceu. Quando eu escutei daquele professor que eu nunca ia me formar, eu não desisti, apesar de todo mundo achar que ia ser aquilo que eu ia fazer. Eu simplesmente mudei de rumo, né? Eu saí da pesca, fui para a aquicultura, mas eu não larguei, não deixei de trabalhar com aquilo que eu sempre acreditei que eu amei fazer, que eu amo fazer e que eu quero fazer ainda por muito tempo. Uau! Que história, hein, gente? Eu tinha comentado com as meninas na reunião que a gente fez antes de começar, que nesse ponto aqui também eu sou chefe de família desde quando eu estava grávida, né? Então, eu grávida de 5 meses, fiquei viúva. E quando a minha filha nasceu, ela já era órfã. E hoje ela está com 18 anos. Hoje, aos 18 anos, uma das primeiras coisas que eu pensei, viu, Dandara, foi logo quando ela se tornou adolescente e começou a namorar e tudo mais, eu pensei justamente nisso. Por que que o homem tem liberdade sexual na adolescência e a mulher não pode ter liberdade sexual na adolescência? Então, uma das primeiras coisas que foi muito, muito, muito difícil para ela foi falar comigo em métodos contraceptivos. Ela falou assim, eu não quero falar isso com você. Eu falei, mas eu quero falar isso com você. Né? Porque nós comentamos isso, né? Nós somos mulheres. Se existem homens machistas, fomos nós que educamos. E se existem mulheres machistas, também fomos nós que educamos. Então, nós e os pais, é lógico, né? Também não vou ser machista aqui, né? Nós e os pais que educamos, a responsabilidade é compartilhada. Então, o quanto que a gente tem que, muitas vezes, até se despir dos nossos próprios preconceitos para que a gente possa ver aí as próximas gerações lidando com isso de uma maneira mais fácil, menos discriminatória. Nosso próximo assunto é rendimento médio. A mulher, ela optou por começar a empreender para poder diminuir a diferença salarial entre homem e mulher, tá? Então, uma das opções para a gente diminuir esse preconceito de que mulher ganha menos e homem ganha mais foi a mulher passar a empreender. Então, vocês estão vendo aqui que, ao longo do tempo, a curva nunca se encontrou e nem se aproximou. Mesmo como empreendedora, a mulher empreende e ganha menos na média. Tá? Então, ali uma diferença, hoje, né, de 2022, de 16%. Ali tem um exemplo que mulheres que trabalham com produtos de carne e pescado ganham, em média, R$ 1.357. Enquanto o homem que trabalha com o mesmo produto de carne e pescado ganha R$ 5.154. Ou seja, 1/3 produzindo a mesma coisa. Tá? Em contrapartida, na tabelinha de baixo, vocês vão ver que é onde as mulheres ganham mais do que os homens. Tá? Então, também não é tão horrível assim. Tem lugares que as mulheres ganham mais do que os homens. Então, por exemplo, atividades paisagísticas são lugares que as mulheres ganham mais. Confecção sobre medida são lugares que as mulheres ganham mais. Tá?
fabricação de produtos e serviços de papel, comércios de tecido, atividades de serviços pessoais, atividades esportivas, seguro, saúde, previdência privada, atividades com recreação. Tudo isso são lugares onde as mulheres ganham mais. E nós temos uma mulher aqui fantástica que vai contar a história dela para nós. Eu não sei quanto que ela ganha, ela não me contou. Mas eu sei que a atividade que ela faz é uma atividade diferenciada. Então, nós vamos ouvir agora a Priscila. Oi, gente. Eu sou a Priscila Whittaker. Eu acho que eu estou desse lado mesmo e vou fazer com que todas as mulheres que trabalham comigo, tem a Laís que trabalha aqui, está sentada, e ela sabe bem disso, que eu sempre falo isso com ela. Eu sou designer de calçados feitos à mão. Na verdade, eu estou aqui hoje, eu quero agradecer o convite, principalmente da Amanda, porque eu conheci a tilápia através dela e foi a melhor coisa que aconteceu desde o começo do ano, no qual os calçados agora estão sendo feitos com a tilápia. E eu estou ensinando os artesãos, homens, a fazerem, a mexer com esse novo produto. Então, está sendo maravilhoso. E é aquilo que todas vocês falaram, empatia. Eu acho que empatia... Eu sempre cheguei, quando eu comecei há 20 anos atrás, eu era uma menina, eu fui mexer com os artesãos, feito à mão, eles têm a tradição, eles têm a forma deles de pensar. Talvez não acreditassem muito em mim, mas eu fui com empatia, fui com amor, eu gosto do que eu faço e fui tentando aos poucos. A minha empresa só tem mulheres, eu faço com que... dou faculdade, ensino, faço assim, com que elas cresçam cada vez mais. Se elas também querem essa oportunidade, porque também tem isso, as mulheres também têm muita briga entre elas, e eu acho que isso tem que se apoiar, dar as mãos, você esticar o braço e chamar para vir junto com você. Então, eu acho que isso é o que eu faço dentro da minha empresa, as parcerias que eu faço com mulheres, que eu tento o máximo, trabalho com os artesãos, hoje eu acho que eu tenho respeito deles, e porque eu fiz eles crescerem junto comigo também. Era uma atividade que estava acabando, feito à mão, o artesanal, cada vez mais tem diminuído, mas eu tenho brigado para que isso cresça e não acabe mais. É isso, gente, resumidamente. E Priscila, quais são os seus produtos com o couro da tilápia, é isso? Sapatos, são sapatos. Eu estou Mostra com uma aí pra sandália nós. maravilhosa, trouxe um outro aqui para mostrar. Então, eu tenho usado a tilápia, maravilhoso. O produto, ele é tão bom quanto o couro, aliás, até melhor, na verdade, de se trabalhar, porque ele é muito maleável, ele é fácil de manusear, ele dá flexibilidade e o conforto é incrível. Então, assim, eu trabalho no mundo da moda, né? Mas com muito orgulho, e conheci a Amanda da Tilápia Leather, que foi, assim, sensação, e está fazendo o maior sucesso, viu? Eu acho que estou levando isso para o mundo da moda, está sendo muito, muito bacana mesmo. No mundo da moda, você vê que tem essa diferença em termos de rendimento do homem e da mulher da moda? Sim, já teve mais, mas eu acho que hoje está cada vez nos 50-50 ali, que a gente estava falando do rendimento mensal dentro de casa. Eu acho que isso está acontecendo no mundo da moda. A mulher está com muito mais voz, muito mais. Na sequência, pessoal, tem um tema aqui, que são as mulheres na liderança, né? Só que as mulheres na liderança na área do agronegócio é uma questão ainda mais, né? A gente tem ali que 34% das lideranças em estabelecimentos rurais são mulheres. Ou seja, 34 para 100, 66 são homens. Ou seja, estamos com 1/3, tá? No Brasil, as mulheres são proprietárias apenas de 19% das propriedades rurais. Então, agora, eu vou passar de novo a palavra para a Tereza. Tereza, fala um pouco para nós, não só a questão da liderança da mulher no agronegócio, mas hoje você vive um papel de destaque de liderança, né, na área de uma secretaria importante, né, na área de um meio político. Você já ocupou outros cargos políticos, inclusive eletivos, né, foi eleita pela população. Então, como que é isso? Como é estar nesse papel de liderança? Gente, nós olharmos aqui,
a mulher do campo e a desigualdade de gênero. Eu estou aqui com um dado que eu quero passar para vocês da aquicultura. Veja como é contraditório. Na aquicultura, nós mulheres, as mulheres que estão registradas, que é outro problema que a gente tem que fazer um encontro, Ofélia, para discutir com essa questão da invisibilidade. Não adianta, porque somos muitas, sim, quantas? Onde vocês estão? Segundo o CAF, que antes era o ADAP, do Ministério da Agricultura, nós ocupamos 38% na aquicultura, e 18% na agricultura. Quer dizer o quê? Que as mulheres da aquicultura estão mais preocupadas, estão mais no mundo dos negócios, tendo sua autonomia do que as mulheres da agricultura. Na aquicultura, em águas da União, concessão, 19% das cessões de uso são para mulheres. Agora, o que eu digo que é incoerente, que eu venho de lá e tenho conhecimento, eu sou base, eu não vivo flutuando, eu sou base. No recorte por estado, Alagoas tem 50% de mulheres na aquicultura e Piauí 50% na aquicultura. Isso são dados oficiais. Onde nós sabemos a prática que o Sul e o Sudeste lidera isso. Vejam o quanto que o SEBRAE, vou falar diretamente para o SEBRAE, a Embrapa que está aqui, a Alice e a equipe, tá? Nós precisamos ter esse olhar, certo? Porque se a gente não se registra, a gente não existe. Por mais que você trabalhe, por mais que você dê o sangue, mas quem é você no mundo? Onde você se encontra? Então, isso aqui é real, isso é o Ministério da Agricultura. Então, eu me preocupo muito com isso, porque não adianta a gente ficar só no muro da reclamação, só a gente se identificando com a nossa dor. A gente tem que ter uma visão mais ampla, né, professora? De entender essa cadeia que vocês falam tanto na cadeia produtiva da aquicultura. Mas na cadeia, onde eu me encontro, onde eu estou. Então, essa questão nossa não depende do homem. É isso que a gente precisa entender, Nilzarete. Veja, Nilzarete, porque eu tenho uma amiga Nilzarete, mas ela é a Nilzarete, é a primeira que eu conheço. Tá? A Nilzarete, ela teve que se reinventar. Eu, com a idade que estou, eu estou me reinventando. E eu me questionei muito se eu ainda tinha tempo. Então, há tempo, sim. E eu tenho um ponto mais grave que todos aqui, que é doença, é saúde. Mas eu estou me reinventando nesse momento. Porque eu quero mostrar que nós somos capazes e nós podemos, mesmo na dor. Eu estou aqui. Eu me defino muito que eu trabalho por amor. É o meu equilíbrio, é trabalhar, é de se desafiar. Mas eu trabalho com a dor. Eu não trabalho pela dor. Eu trabalho com a dor. Então, a gente precisa muito pensar, não só em mim, pensar no nosso conjunto. Olha quantas mulheres aqui que se reinventaram dentro de uma circunstância. Vou falar aqui de Amanda, rapidamente. Amanda tem sempre uma preocupação de dizer a orientação sexual dela, mas eu não estou interessada com isso. Eu respeito, porque não é uma condição que eu tenho na minha relação com a Amanda, a orientação sexual dela. É uma situação dela. A minha
é outra. Agora, eu quero saber da competência. Eu quero saber da disposição. Não é? Então, nós temos que encarar a vida mais dessa forma. Eu já tive necessidade de dizer na equipe que estou, que eu não estou ali competindo com ninguém, né, Marcos? Eu não estou competindo, não. Eu estou porque eu quero. Eu tenho outras opções, eu construí. Então, nós mulheres, eu quero dar uma resposta aqui, que alguém falou sobre a relação com as mulheres. É muito mais complexa do que com o homem. Mas por que isso? Um dia eu estava tão angustiada, que cheguei para a mulher que, lá no meu estado, nos anos 90, ela era a nossa grande referência para falar sobre mulher. Era uma médica pediatra. E eu cheguei para ela e disse, doutora Terezinha, que hoje ela não está mais entre nós, mas ela marcou muito, me diz, por que a gente se rivaliza tanto com a outra? Por que eu observo que os cílios da companheira, ela não botou o rímel hoje, e ele está esbranquiçado? Eu observo esse detalhe. O homem não está nem aí. E eu disse, por quê? Porque sempre. E ela me deu uma resposta, é milenar. É a sociedade patriarcal. Porque até o teu nascimento é questionado. A tua relação, a maioria dos homens no casamento quer ter um filho homem e macho. Essa. E nós, aí nasce só mulher. Ah, porque ele tem. Não. E ela me disse uma coisa, que eu nunca esqueci. Porque sempre nós temos o não na frente. Na relação. E na família é assim. Ah, o meu filho pode sair, chegar meia-noite. Meu filho, para ser macho, tem que pegar uma mulher. Mas a minha filha, não. É o não que está na frente na nossa relação. Então, gente, eu não sou feminista, não. Eu sou feminina, tanto que eu uso rosa. Eu tenho uma marca. E não é políticas, não. É eu me identificar. E o pessoal achava que eu usava rosa para chamar a atenção do LGBT. Eu disse, eu gosto. A minha casa é rosa. A minha casa da praia, a parede é rosa. A minha casa da cidade. Eu preciso ser feliz. Eu quero parabenizar todas vocês. Mas eu, em especial, a Fernanda. O quanto a Fernanda me ensinou hoje. Muito simples, muito claro, sem teoria. Mas falando dela. Que a gente se identifica com todas. E aí, para finalizar, Eloá, vou contar uma experiência agora do México. Houve o painel das mulheres do mundo. O Brasil não se apresentou porque a América Latina, a mexicana, se apresentou. Mas estava lá África, Senegal, África do Sul, Estados Unidos. E nós lá. Quando terminou, e depois foi as conversas, eu disse para o assessor internacional. Porque não tem português. Lá tinha, imagina, inglês, espanhol, árabe, chinês, e não tinha nós. E nós lá. Eu disse, isso tem que mudar, não pode ser assim, não. Mas diga aí o que eu vou querer. E eu fiz uma proposta. E ela foi aceita. A FAO agora vai criar um grupo de mulheres aquicultoras para o mundo. Ela vai incentivar para que a gente tenha esse espaço de discussão. Mas ela não vai fazer por mim. As brasileiras que teve a ousadia de apresentar vão estar junto discutindo. E olha que surpresa. Os Estados Unidos, loiras, lindas,
se levantaram de lá, no intervalo, e vieram falar com as tupiniquins. E dizer que queria ser parceira nossa. Porque era isso que elas queriam. E aí todos os outros vieram. A gente paga um preço alto por usar. Mas nós temos que usar, meninas. Senão eles não deixam. Não só eles, como muitas delas. E, para concluir, eu, como deputada federal, nós éramos 77, 79, porque assumia suplência, essa coisa toda. A gente só contava com 20% de mulheres que podia conversar. As outras eram contra a cota feminina. Nós precisamos de ações afirmativas para nós estarmos aqui. Não pensem que eles vão nos dar, não. Poder não se dá, nem se divide. Poder se busca. Então, esse papel que nós estamos aqui é muito importante para todas nós, Marilza. Eu quero agradecer vocês por essa oportunidade. Eu sou a nordestina que acredita que eu posso transformar. Mas eu comecei dentro de casa mudando essa história. E para a gente encerrar de forma muito especial, eu preciso chamar a Marilza ao palco. Essas mulheres incríveis que estão aqui têm uma surpresa para você, tá bom? Que bom, né? Gente, esse é o melhor momento desse evento, sabia? Isso aqui, assim, é de uma... É simples, né? Mas é de uma riqueza, é de um valor que a gente fica emocionado. Eu estava ali conversando com a Kátia, ela esteve aqui o ano passado, a Josi, cadê a Juliana, a Ofélia, né? Muito obrigada, viu? Muito obrigada, secretária. Abrace a aquicultura. Isso tem perspectivas. Olha, no pé dessa moça, isso é uma obra de arte. Obrigada. Meninas, a contribuição que cada uma de vocês dá assim, não tem valor, né? Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Um presente nosso para você. Com muito, a gente muito que te prazer. agradece, Marilza. Olha aí, vê se você agradecimento. gostou. Gente, eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar. Nossa! Ai, que coisa linda! Isso é um luxo, não é? Só eu que tenho, mas ela faz, tá? Esse é o mocassim que a gente fez com a tilápia, da Tilápia Leather, lógico. E é usado mais ou menos uns 6 peles para fazer um par. Então, por isso que tem todos esses recortes que a gente faz. E foi o que eu falei, que eu adaptei com os artesãos, né, para a gente fazer um produto cada vez mais maravilhoso. Espero que você goste. É a mesma cor do meu, olha lá. Gente, feito pela coisa Amanda. linda, muito obrigada. Pessoal, muito obrigada e desculpem pelo atraso. Até o ano que vem.